com ferro feio, com ferro será ferido? Ou tu não sabes que se eu quisesse agora, eu oraria ao meu Pai e Ele mandaria 12 legiões de anjos ao meu favor? Estudos mostram que foram aproximadamente 600 soldados romanos para prender a Jesus. 600 soldados para prender a Jesus. Os romanos tinham medo do motim quando dirigiam-se para aprisionar seus algozes e hostis, ou seja, seus adversários. A Bíblia relata que Jesus, repreendendo a Pedro, traz algo tremendo para o nosso conhecimento. Nós sabemos que Jesus, depois de ser tentado por Satanás, as 3 tentações, o que aconteceu? Quem veio servir Jesus depois de ser tentado? Anjos desceram e serviram a Jesus. É interessante ver e saber, irmãos, que se Jesus quisesse, é fato isso, anjos viriam ao encontro e lutariam com aqueles soldados e acabaria com todos eles. Eu quero pôr um tema nessa mensagem, neste ato, nessa experiência de Jesus, subordinado ao tema, esta mensagem subordinada ao tema, entre a cruz e a espada. Ou seja, um dilema que muitas das vezes acontece em nossas vidas. O que é estar entre a cruz e a espada? Significa você estar no centro de algo e tem 2 opções. Você tem a opção de ir para cima ou para baixo. Você tem a opção de ir para frente ou para trás. Estar entre a cruz e a espada significa você tem opção. Qual delas você escolhe? Jesus, quando repreende a Pedro, ele traz ao nosso conhecimento que ele tinha opção naquele momento. Mas nós sabemos que para se cumprir as profecias messiânicas, para se cumprir o propósito de Deus, para se cumprir a vontade do Senhor, era preciso que ele padecesse no madeiro. Para quem não sabe, cruz significa flagelo. Cruz significa vergonha. Cruz significa instrumento de suplício, de vergonha. Para quem não sabe, cruz era composta de 2 madeiros, um na horizontal e o outro na vertical. A vertical, essa aqui, podemos notar que é o madeiro fincado na terra, na vertical, ele está fincado no solo, mas direcionado para o céu. E se nós notarmos o madeiro na horizontal, ele aponta ao horizonte, ou seja, tudo aquilo que é visível ao olho humano. Podemos ver aqui em Jesus Cristo as 2 necessidades para o seu ministério, para o seu suplício. A necessidade de se cumprir a vontade de Deus para nós homens aqui na terra, e a necessidade da salvação de toda a humanidade, ao qual eu e você estamos inclusos nela. E falando em cruz, por que não pensar um pouco e meditar sobre a cruz de Abraão? Como a cruz de Abraão? Como eu falei, cruz significa vontade de Deus com a vontade humana. Para nós podermos entender, Abraão, quando Deus fala com ele no capítulo 22, versículo 17 de Gênesis, Deus faz a promessa: a tua descendência, o teu fruto será incontável como as estrelas do céu e as areias do mar. Estrela do céu aponta a perfeita vontade de Deus, que cumpriu-se em Isaac. Os grãos de areia do mar aponta a vontade de Abraão, a vontade de Sara e a vontade de Agar, que traz o conhecimento do nascimento de Ismael. Nós vemos que a consequência disso é que ficou fundada as 3 maiores
religiões na face da terra. Biblicamente falando, irmãos, só existem 3 religiões. Só. O resto é heresia e seita. Por quê? Porque nós conhecemos o judaísmo, que é da raiz de Isaac. Conhecemos o islamismo, os muçulmanos, que é a descendência de Ismael. E temos também a ramificação, o cristianismo, que também vem de Isaac. Então essas 3 religiões são as principais religiões na face da terra. A palavra religião significa religar, religamento no original. E quando Deus chama Abraão, quando Deus escolhe Abraão, para que Abraão fosse nele fundada uma nação perfeita, Deus chama com este propósito, de fundar o religamento novamente na terra. Mas por que o religamento? Religamento porque lá no Éden foi desligado aquilo que Deus fez com toda a perfeição. O que? A intimidade, a íntima comunhão entre Deus e o homem. Quando Adão peca, quando Adão desobedece a ordem do Senhor, Adão faz com que o ligamento fosse interrompido. E houve a separação. E Deus começa a traçar planos para trazer novamente esta ligação. E a história bíblica nos traz inúmeras narrativas das promessas messiânicas. Promessas messiânicas que se cumpriram no dia ao qual o anjo visita Maria e concede a ela, pelo Espírito, a Jesus Cristo. E todos sabemos que Jesus, ele foi gerado no ventre de Maria, flutuou durante 9 meses no seu ventre. Jesus nasce, Jesus começa o processo do crescimento. Jesus se limitou, irmãos, a essa matéria humana, frágil, carnal, pecaminosa e ruim. Ele mesmo diz, quando aquele jovem rico chega a ele, tentando barganhar alguns favores, no popular, vindo com um puxa-saco, dizendo: bom mestre. Jesus olha e repreende: por que bom? Por que tu me chamas bom? Se só há um bom, e esse é Deus que está no céu. Porque nós entendemos e compreendemos que esta matéria, ela não é boa, irmãos. Esta matéria, ela é estragada, ela é corrompida, ela é adulterada. Mas Deus confiou o seu Filho único para resgatar novamente a sua criação. E Jesus começa o seu ministério com 30 anos, estando dentro da aprovação judaica para que se começasse o seu ministério. E durante 3 anos, irmãos, ele andou ensinando 12 homens, sendo que um o traíra, sendo que um o vendera por coisas fúteis e banais. Não é diferente dos dias de hoje. Hoje não são 12 que andam com Jesus, são milhares, podemos dizer assim, que dizem professar a fé cristã, que dizem ser cristãos. Eu sou cristão, mas na verdade são traidores de Cristo. Uma geração que eu posso intitular a geração Judas dos dias ao qual estamos vivendo. Por que geração Judas? Porque troca Jesus por qualquer coisinha, engana, vende Jesus por qualquer ninharia por aí afora. Uma geração que só está de olho nos benefícios do ministério. Uma geração que não vem para um lugar como esse para adorar, para bendizer e glorificar a Deus. Uma geração por aí afora, irmãos, que está atrás de promessas, uma geração que está atrás de benfeitorias materiais, uma geração que não está nem aí no suplício da cruz. É essa a geração dos dias ao qual estamos vivendo. Se nós notarmos em Atos capítulo 11, versículo 26, foi a primeira indicação dos seguidores de Jesus, a primeira, em Antioquia, pela primeira vez. Os seguidores de Cristo foram intitulados como cristãos. A primeira vez. Mas o que levou chamarem eles de cristão? O que levou o povo de Antioquia olhar e dizer: são cristãos? Depois de um ano eles lá.
Com certeza, irmãos. Foram a maneira de se vestirem. Com certeza. Foi a maneira de falar. Foi a maneira de agir. Foi a maneira de se comportar. Foi a maneira de adorar a Deus. Porque lá em Antioquia tinha um altar a uma deusa pagã. Tinha um altar onde eram oferecidas adorações e orgias. Mas os judeus cristãos, não aderiram a essa prática e adoravam a Deus. Sabe de que forma? Em espírito e em verdade. E quando se adora em espírito e em verdade, está debaixo da doutrina cristocêntrica, ou seja, está debaixo do ensinamento de Cristo. E a partir do momento que você começa a exalar, a partir do momento que você começa a externar aquilo que você aprendeu, você vai ser identificado como um discípulo de fulano, de ciclano ou de beltrano. Nós temos hoje alguns líderes religiosos que têm por vaidade e hipocrisia querer implantar nos seus liderados os seus trejeitos, jeitos de falar e muitas outras coisas. Muitas outras coisas. É o jeito de falar, de se comportar, de se vestir, até os caguetes. Tem que ser igualzinho. Igualzinho. Então, quando olham para essas pessoas, não dizem que são discípulos de Cristo. Aquele ali é discípulo do Edir Macedo, é discípulo do R.R. Soares, é discípulo do Papa, é discípulo de todo mundo, menos de Jesus Cristo. Por quê? Por quê? Não discípulo de Jesus Cristo, porque não deixa transparecer de fato o que é a essência do cristianismo. Aí eu te pergunto, irmão, o que é a essência do cristianismo? O que fez lá em Antioquia aquele povo olhar e dizer, são de fato cristãos, são crentes, são reteté, ali dá para confiar, são diferentes. Essa é a identificação, a diferença. Malaquias diz, e verás a diferença entre o ímpio e o justo, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Essa diferença, irmãos, não é feita lá fora. A diferença entre nós aqui e eles lá não. A diferença aqui é aqui dentro. O ímpio e o justo. É aqui dentro que fazemos a diferença. Porque todos vamos dizer que somos cristãos. Se bem na verdade, do católico ao protestante, são cristãos. Porque observam a cruz de Cristo. Seguem o cristianismo, ou seja, a doutrina cristã. Mas o fato é, deixando costumes, etnias, essas coisas de lado, será que de fato a doutrina cristocêntrica está dentro de mim, está dentro de você? Espírito Santo, aleluia. Quando Pedro puxou aquela espada, quero ser breve, quando Pedro puxou aquela espada, irmã, automaticamente ele estava dizendo, opa, eu tenho razão e tenho direito. Automaticamente ele estava dizendo isso. Que a espada, irmãos, pela espada, em punho, a Bíblia diz que Davi matou muitos. Pela espada em punho, Davi, numa guerra, matou tanto, que a espada chegou a colar com sangue nas suas mãos. O sangue chegou a secar e colar a espada na mão dele. De tanto que matou. E Deus estava com ele e deu vitória a ele. Então a espada simboliza aqui, simboliza o direito, simboliza a razão, simboliza a autodefesa. Mas Jesus, em outras palavras, está dizendo, escuta aqui, Pedro, deixa a tua razão de lado. Deixa a tua autojustificativa de lado, deixa tudo isso aí. Porque é preciso que eu vá de encontro à cruz. É preciso que eu vá de encontro a ela. Então, se eu quisesse, Pedro, meu pai mandaria anjos e derrotaria tudo. Mas não é isso que ele quer. E se fosse estender essa conversa, eu creio que Jesus ia fazer menção daquela petição que ele faz ao Pai orando. Ele ora e diz, Senhor,
Se possível for, passa de mim esse cálice. Deus poderoso. Passa. Aleluia. Jesus, como homem, ele pede isso. Da mesma forma que temos o suplício, ou seja, o sofrimento em nossa vida, Jesus teve. E como homem, ele pede: passa. Se possível for, passa. Como homem, ele pediu. És tu poderoso. Mas como filho obediente, ele ora Bendito tu és, Jesus. e diz: Pai, mas não faz a minha não, faz a tua vontade. Deus, Sabe o que isso significa, irmãos? Que muitas das vezes oramos e pedimos a Deus. As petições que pedimos a Deus em conquistas, em vitórias, muitas das vezes não é levado em consideração a vontade do Criador. Espírito Você só sabe pedir. Só sabe pedir. és tu poderoso. Mas espera aí. Será que é a vontade de Deus? Deus, Será que a cura, será que a cura é a vontade de Deus? João 11:40 a seguir, a Bíblia diz que foram de encontro a Jesus para que efetuasse uma cura em Lázaro. Jesus olhou e disse: não é a cura. Eu não quero dar cura. Eu quero dar algo maior que a cura. Espírito Santo. Eu quero ressuscitar ele. É Deus. Muitas vezes não recebemos a cura, irmão, porque Deus quer a ressurreição. Aleluia. Entender a vontade de Deus é um mistério tremendo que precisamos nos adaptar. E só por intermédio da palavra do Senhor é que nós vamos chegar a esse consenso. Entender a vontade de Deus muitas vezes, irmão, é negar a minha vontade, o meu prazer. Ou você acha que a estrutura física, óssea, carnal de Jesus Cristo estava querendo ficar naquele monte aquela noite? Não queria. Deus. Tanto é que a estrutura física de seus discípulos penderam para o sono, penderam para o cansaço. E Jesus expressou no seu corpo a necessidade física, ao qual ele sentiu a agonia, ele foi comprimido, ele sofreu. Momentos que antecedem a prisão dele foi de sofrimento. Santo, abençoe. Mas ele sabia que nesta quinta-feira eu e você íamos estar aqui Oh, grande Deus. para agradecer a Ele pelos livramentos assim nos dados, para agradecer a Ele por aquilo que até agora Ele não nos deu. Sabe por que Ele não te deu até agora aquilo que você pede? Simples, você não está preparado para receber. Deus, Você não está pronto para receber, irmão. Deus, glorioso. O seu pensamento ainda é carnal, o seu pensamento ainda é material. Você tem que se desligar desse mundo. Você tem que entender que você aceitou um Jesus, que lá em Marcos capítulo 8 a seguir, ele diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, Espírito Santo, tome a sua cruz e siga-me. O ato negar é deixar. O ato tomar é pegar com a consciência que você tem, que você vai ter que trilhar um caminho. E esse caminho você vai trilhar carregando algo, ou seja, o suplício, a vergonha, a cruz. Deus poderoso. Só que lá no final desse caminho, irmãos, a promessa dele vai se cumprir, porque ele deixou uma promessa dizendo que ele iria ao Pai e iria preparar lugar. Há muitas casas nos céus. Hoje em dia, com o plano da Caixa Econômica, muitos têm a esperança de adquirir uma casinha, um apartamento do plano Minha Casa, Minha Dívida. Só que Jesus lá na cruz, Ele fez por mim e por você algo tremendo. Espírito Santo. Ele nos deu a chave das mansões celestiais, para que um dia eu e você pudéssemos estar lá. Mas, irmão, Deus glorioso. para chegar lá tem que seguir o caminho que ele seguiu. Caminho de abstinência, ou seja, deixar esse mundão, essas coisas desse mundo de lado. Não correr atrás do dinheiro, não correr atrás das coisas que impedem de
Tem coisas, irmãos, que não é pecado, mas são embaraços. Embaraço nada mais é o antecedimento do pecado em nossas vidas. Espírito Santo. Tem coisas que não são pecado, mas são embaraços, impedem eu e você de receber aquilo que Deus quer nos dar. Então o que acontece, irmãos? Hoje em dia, querem servir, querem pregar um Cristo glorificado, sendo que, antes dele ser glorificado, ele foi escarnecido, ele foi zombado. A Bíblia diz que depois que prenderam ele ali naquele momento, ele foi levado à casa do sumo sacerdote. Espírito Santo. E lá na casa do sumo sacerdote, irmãos, ele levou um tapa na sua face, uma bufetada. Bateram no rosto do meu Senhor, bateram no rosto do teu Senhor, sem ele dever nada, sem ele ter cometido nada de errado, nada. Bateram na sua face. Mas tudo era propósito de Deus, para que eu e você hoje pudéssemos estar aqui e não atrás de cortinas, como era no tempo da lei. Eu e você temos um livre acesso de chegar à presença de Deus, e nos esquecemos, irmãos, que Jesus está às portas. A Bíblia diz, Atos 1:8, que ele foi levado aos céus, 1:8, 9 e 10, na subida, na ascensão dele. Os anjos dizem aos seus discípulos, porque estão olhando para cima, esse mesmo Jesus que ao céu subiu, voltará da mesma forma. O arrebatamento é real, irmãos. Vai acontecer. Precisamos muitas das vezes deixar de lado a nossa razão. A partir do momento que você aceita Jesus, escute bem, a partir do momento que você aceita Jesus, você entra numa estrada, numa rodovia, na contramão. E quem dirige ou pilota na contramão nunca tem razão. Nunca vai ter razão. Nunca tem o direito de gesticular, mandar sair da frente, abuzinar, xingar. Nunca. Porque está na contramão. Eu e você, quando aceitamos a Jesus, aceitamos a seguir na contramão desse mundo. Não fazer o que o mundo faz, não agir da forma que o mundo age, não nos contaminar com as porcarias que há nesse mundo. Aceitamos a seguir Jesus e andar na contramão. Aí olha a sua vida, olha como está tudo à sua volta. Vai tudo bem? Tudo belezinha? Você não é criticado por ninguém, ninguém te afronta, ninguém se levanta contra você. Cuidado, irmãos, cuidado. Você pode estar seguindo o caminho de Balaão, ou até mesmo o caminho de Judas, saindo da direção do Espírito, saindo da direção do Calvário. Então, para que nós possamos entender, irmãos, cristianismo está entre a cruz e a espada. É ter a opção de aceitar as coisas desse mundo, mas de negá-la também. É ter a opção de aderir aos costumes, os trejeitos desse mundo, a sabedoria desse mundo. A Bíblia diz que Paulo, no capítulo 1, versículo 18 a seguir, de 1 Coríntios, ele diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós ela é poder. Lá em Corinto, irmãos, lá em Corinto o povo era zeloso pelas filosofias, pelas sabedorias, era um povo culto, sábio. E quando Paulo chegou falando sobre a cruz, que teve um homem que morreu na cruz proporcionando a vida eterna, teve um rabi, um sábio, um mestre, eles não aceitaram. Por quê? Porque cruz era condenação de morte. Para você entender, a cruz antes do sangue era maldita, depois tornou-se bendita. Antes do sangue era condenação, depois tornou-se salvação. E o povo lá de Corinto não aceitou. E Paulo olha e diz: para vocês, para eles a loucura, mas para nós é poder. Mas é, irmãos, a mensagem da cruz, não é o objeto cruz. Nós não precisamos ter uma cruz aqui para nos prostrar mediante essa cruz. Quando Paulo está dizendo a mensagem da cruz,
poderoso. É mais ou menos isso. Imagine você numa rodovia com sua família, numa viagem, e de repente, perto do meio-dia, vocês começam a sentir fome. E vocês passam e tem uma placa com 3 indicações. A primeira, uma bombinha de gasolina. A segunda, um telefone. E a terceira, irmãos, um prato cheio de macarrão com talheres do lado. A primeira indicação, irmãos, é que na frente tem um posto de gasolina. A segunda indicação daquela mensagem, daquela placa, é que lá na frente tem um orelhão, um telefone. E a terceira indicação significa o quê? Lá na frente tem um restaurante, aonde você vai se alimentar, mas é lá na frente, não é ali. Mas você não vai parar o seu automóvel, dar ré, descer com os seus filhos e sair dando dentada, comer essa placa. Você não vai fazer isso. Você não vai se deter ao objeto. Você vai de encontro aonde o objeto está indicando. Ei, é lá na frente. É lá na frente que está a salvação. A Bíblia diz que o povo hebreu pecou. O povo hebreu murmurou. A Bíblia diz que Deus lançou serpente no meio do seu povo. Muitos foram feridos. Muitos foram feridos. A Bíblia diz que Deus manda Moisés levantar uma serpente de bronze numa haste. Essa serpente de bronze foi levantada. E todo israelita que se prostrasse e olhasse com fé, pela obediência para aquela serpente de bronze, era curado. Aqui, irmãos, é uma indicação na tipologia de como seria a salvação para a humanidade. Não foi a mordida de uma serpente terrena, mas foi a mordida da serpente chamada Satanás lá no Éden, que feriu o homem e feriu mortalmente. Só que agora não é a serpente de bronze numa haste. Agora é o Filho do Todo-Poderoso pendurado no madeiro. Lá no Gólgota, quando ele foi pendurado, traz a indicação de que todo aquele que olhar para a cruz, crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o ungido, o primogênito, crê que Ele é a promessa máxima de Deus para a humanidade. Confessar o seu pecado alcança a cura, alcança a salvação dos seus pecados. Olhe bem, lá no deserto, Deus fez uma serpente que curou o físico. Deus mandou seu filho, não foi para curar o físico, foi para curar a minha e a sua alma. O veneno da serpente que muitas das vezes tenta ainda invadir nossas vidas com o ódio, a ira, a raiva, a soberba, o egocentrismo, irmãos, preste atenção. Quando esses sentimentos diabólicos virem ao seu encontro, prostre os teus joelhos e contemple a cruz de Cristo. Ele renunciou à espada, ele aceitou a cruz para dar a mim e a você o privilégio da cura, o privilégio da salvação. E a pergunta para finalizar esta mensagem é esta: Bendito és, Espírito Santo. Aleluia. qual o valor você tem dado pelo sacrifício de Jesus Cristo lá no Calvário? O que você tem feito para agradecer a Ele pelo privilégio de estar vivo? Escuta aqui, você não está aqui porque é bonitinha, não. Escuta aqui, eu estou aqui porque não. Você está aqui primeiramente porque Ele te escolheu. Ele te deu o privilégio de estar aqui. O mínimo que podia ser feito era agradecer a Ele. Imagine você acordar de manhã cedo, passar pelo seu filho, ele nem olhar na sua face, te ignorar por completo. O mínimo que você queria era um bom dia, pai, ou benção, pai, benção, mãe. Mas ele te ignora. Quantos
dias você tem feito isso com Jesus Cristo? Quantos dias você tem feito isso com Deus, ignorado Deus pela manhã? Cadê o devocional da manhã? Cadê o levantar e dizer, Senhor, obrigado. Obrigado pelo descanso noturno e pelo dia que se inicia. Obrigado. Obrigado por me salvar lá naquela cruz. Obrigado, Senhor, por me dar vitória por intermédio da tua prisão. Em resumo, irmãos, para você ser livre, ele teve que ser preso. Para você estar vivo, ele teve que morrer. Aí eu te pergunto, o que você quer? Regozijar os prazeres desse mundo? Viver 10, 15, 20 anos? Sei lá quanto tempo vai a sua longevidade, mas enfim, um dia vai se acabar. Um dia vai se apagar essas luzes, essas candeias. Aí os seus olhos vão se apagar. E a pergunta é, queres ir para onde? Queres ir para onde? Discípulo de Judas? Espírito Santo. Ou queres ir para o céu? Se queres ir para o céu, é tempo. É tempo. É tempo de conserto. É tempo de nos humilharmos mediante a presença do Senhor. O céu é real. O inferno é real. Espírito de Deus. Da mesma forma que ele subiu, ele vai descer. Jesus Cristo, ele veio a primeira vez em duas faces. A face de ovelha. Duas, primeira e segunda face. A face de ovelha. E na face de ovelha, de primogênito, ele sofreu, apanhou, cuspiram-lhe na sua face, foi zombado. Só que Apocalipse relata a segunda vinda dele. E não é mais como um cordeiro, não é mais como um primogênito, Pai, aquele que viria trazer a salvação. O relato é de que ele irá vir como um leão. O relato é que a sua face vai brilhar como um sol. Agora os que cuspiram na face dele, será que conseguiriam cuspir na segunda vinda? Tente olhar para o sol por alguns minutos, ao meio-dia, nos dias como tem acontecido, e tente olhar. Você não vai suportar. Isso é o que vai acontecer. Significa que a matéria humana carnal não consegue suportar a glória que será enviada no dia do arrebatamento da igreja. Então é importante pensar e analisar como está a sua vida espiritual. Cadê os jejuns? Cadê as consagrações da sua vida? Como você quer focar o espiritual se não consegue negar um café da manhã? Como você quer focar o espiritual se os seus pensamentos são carnais, são momentâneos e terrenos? Não tem como, irmão. Deus quer se revelar, mas é preciso que primeiramente você venha estar preparado. 9:10. 9:10. E se 9:15 ele voltar? E se 9:15 ele voltar? Eu venho como um profeta nessa noite. E eu te pergunto, se ele voltar às 9:15, quando os ponteiros estiverem alinhados, Deus poderoso. como vai ser? Como vai ser? Esse é o alerta. Você nunca vai ter razão. Nunca vai poder puxar a espada. Você nunca vai poder desembainhar a sua espada. Por quê? Ele repreendeu Pedro face a face. Ele aceitou o suplício da cruz. Ele morreu numa cruz. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Foi para que eu e você viéssemos entender que tudo na vida tem um preço. Tudo tem um preço. E eu acho bom você começar a valorizar o preço que foi pago pela sua alma. Porque foi sangue de cordeiro. Os que hoje desceram a sepultura, queriam o privilégio de estar nesse banco. Os que estão agora ali em Braço do Norte, em Armazém, enfim, nos hospitais, nos CTIs por aí afora, queriam estar nos bancos, como você está, com esse problema,
com essa sua birra, porque somos birrentos, irmão. Somos que nem crianças mimadas. Deus nos dá tudo e não sabemos reconhecer e agradecer. Mas aqueles que estão lá atrás das grades agora queriam estar onde você está, mas não pode. Irmão, Jesus conta a parábola do rico e do Lázaro. Não venha você querer estar enquadrado na posição do rico, morrer e depois querer fazer missão, morrer e depois querer que a família fosse salva, morrer e depois querer um pouquinho de água umedecido no dedo. Não espere acontecer o pior. Valorize o que você tem em vida. Também não espere uma pessoa morrer para dizer que ela é bonita, que ela é nova, como dizem por aí. É muito comum a hipocrisia dos velórios dizerem: ai, era tão bonitinho, era tão querido, olha só que aparência, até parece que está mais novinho. Reconheça as qualidades das pessoas, do seu esposo, da sua esposa, da sua mãe, do seu pai, dos seus filhos, enquanto são vivos. Não espere sepultá-los para depois reconhecer as qualificações. Jesus reconheceu as qualificações dos seus discípulos, por isso que ensinou-os e comissionou-os a ir pregar em seu nome. Se você está aqui, é porque Jesus confia em você, Jesus aposta em você. Você tem que causar contentamento na face dele, irmão. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E só tem uma forma de agradarmos a Deus: expressando fé em tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Sobe em pé, meu amado. Aleluia, Jesus. Eu sei que é um culto de vitória,